Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos concluir a primeira carta de Pedro, capítulo 5, que tem como título a nossa aula hoje, Alertas e Vigilantes. Tá bom? Mas antes a gente vai ver aquelas perguntinhas para a revisão da aula 5 sobre o senhorio de Cristo. Tá bom? São 3 perguntinhas sempre simples, aliás, nós vamos responder a todas elas. Da aula anterior, aula 5, senhorio de Cristo. Primeira pergunta: qual deverá ser a resposta dos cristãos quando sofrerem por Cristo? O que você acha? Quando o cristão sofre por Cristo, qual é a resposta dele, qual é a reação dele diante do sofrimento? Segundo que Pedro escreveu, e é a verdade da palavra, a reação é que esses cristãos devem alegrar-se e glorificar a Deus no sofrimento. Então, eles devem ter uma postura de alegria e glorificação a Deus em meio ao sofrimento. Ok? Está respondida a primeira, vamos para a segunda. Se a pessoa justa será salva com dificuldade, pode a pessoa injusta esperar ser salva? Jamais, não tem como uma pessoa injusta ser salva. Ela precisa ser justificada, pelo sangue de Cristo. Ok? Bem simples, né? A terceira e última pergunta é: como podemos suportar o sofrimento como cristãos? Dá para suportar o sofrimento? Dá. E como a gente deve suportar esse sofrimento como cristãos? Confiando nossas vidas ao nosso fiel Criador, crendo que Ele fará justiça no julgamento final. Tem coisas que aqui não vão ser resolvidas e a gente tem que confiar na eternidade e no Deus que julga justamente todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Então a gente vai começar a nossa aula. Na verdade é a 6ª aula e o último capítulo de 1 Pedro. A partir do versículo 1 ao 14 que eu quero ler junto com vocês, que fala sobre alertas e vigilantes. Ok? Então diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: portanto suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graças aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso, estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura alguém que possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Cumprimentai uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por tua santa palavra. Que teu Espírito Santo venha nos iluminar nossas mentes e corações para compreender a verdade do Santo Evangelho e assim possamos viver de forma santa, justa e irrepreensível diante do Senhor e dos homens. A ti seja a glória para sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá caminhar um pouquinho nessa carta.
encerrar esse estudo. Aula 6, alertas e vigilantes. Eu queria começar essa aula dando o texto que fundamenta o título dessa lição, que é o versículo 8 de 1 Pedro, quando ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não é o seu irmão, não é o seu familiar, não é o presidente da república, o governador, o prefeito, que são os seus inimigos, seus adversários. O diabo é o nosso adversário. E ele é o principal adversário. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, como o leão que ruge procurando alguém para pegar, para devorar, para matar. Então, nos capítulos 3 e 4, anteriormente que a gente estudou de 1 Pedro, o apóstolo advertiu seus leitores sobre a perseguição que estava chegando e instruiu sobre como responder a essa perseguição. E a gente viu que tem que responder com alegria e de forma que glorifica a Deus. Não é isso? No texto do capítulo 5, que é esse texto que eu acabei de ler para vocês, Pedro volta sua atenção para os presbíteros entre seus leitores. Ele começa agora a falar dos presbíteros, que em algumas versões vai falar anciãos e velhos. Ok? Se a igreja passaria por tempos difíceis, era especialmente importante que seus chefes ou líderes, que no caso esses presbíteros, estivessem conscientes e cumprissem suas responsabilidades. Então Pedro estava preparando aqueles líderes e preparando aqueles irmãos, né? Tanto os líderes mais velhos, né? Ou seja, os mais anciãos, como os mais novos, para essa tormenta que a igreja do Senhor Jesus passaria ou iria passar. Ok? Tanto os presbíteros como os jovens sofreram juntos essa perseguição. E aparentemente havia surgido conflitos na igreja entre os presbíteros e os jovens. E por essa razão o apóstolo Pedro tratou dessas questões diretamente. Então nós vamos abordar do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 5, lógico, os deveres do ministério. Quais são os deveres de quem está servindo no ministério, para quem está servindo no reino de Deus na igreja. Depois, a segunda lição que nós vamos aprender é a humilhação cristã. Vamos aprender sobre a humildade cristã, que está no versículo 5 até o 7. A terceira lição é a importância da vigilância. Vamos entender e compreender por que é importante vigiar, estar alerta. Versículo 8 e 9. E por último, a gente vai ver a oração e doxologia, né? Está no versículo 10 e 11. Tá bom? Então vamos primeiro ver os deveres do ministério. Eu queria ler o versículo 1 que diz: portanto, suplica aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participantes da glória que será revelada. É muito importante a gente se prender ao texto sagrado. Você pode olhar aqui que, embora Pedro já tivesse mencionado o seu ofício de apóstolo anteriormente, né, tem a própria carta, logo no começo ele fala sobre isso, está lá no capítulo 1, versículo 1, aqui ele enfatizou sua solidariedade e compartilhou a autoridade com os líderes das igrejas como uma maneira de encorajá-los. Ele disse: eu que sou presbítero com eles. Então, o próprio Pedro aqui era um presbítero. E aqui também ele encarrega aos demais presbíteros a pastorear o rebanho de Deus que havia entre eles. Pedro fala sobre isso, né? Isso está no versículo 2. E Pedro usa a figura do pastor para descrever o trabalho de um presbítero, do mesmo modo que Paulo foi quando falava, né? Quando falava com os presbíteros lá de Efésios. Em Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha que coisa maravilhosa. Ele usa a expressão bispo
bispos, ele usa a expressão pastores, presbíteros, para mostrar a função de pastoreio, de cuidar do rebanho. Não é um título, né, vaidoso, um título diplomático, apesar da importância desse título, mas o que é essencial aqui é a funcionalidade desse título, é a aplicabilidade desse título. São todos os servos de Deus que estão para pastorear e cuidar da igreja. Ok? Então, no versículo 2 e 3, ele usa a expressão pastorear o rebanho de Deus. Essa frase aqui, no versículo 2, ela descreve uma das funções de todos os presbíteros. E não é só o pastor mestre que deve cuidar do rebanho. Nós temos aqui a imagem do pastor, lógico, pastor de ovelhas, que sugere cuidado, sugere proteção, sugere disciplina, sugere orientação, certo? Repetindo, cuidado, proteção, disciplina e orientação. E a palavra que foi utilizada também no Antigo Testamento como uma metáfora para os líderes de Israel. Lá em Ezequiel 34 você vai ver Deus falando sobre pastores, lá no Ezequiel 34, isso é muito citado, né? Para mostrar o parâmetro, para mostrar as normas que esses líderes teriam que seguir para liderar o povo, para guiar o povo, no caso de Israel, quando estava no deserto, né? no Egito, saindo do Egito para a Terra Prometida. E também o próprio Senhor Jesus Cristo referiu-se ao seu cuidado pela igreja, está em João capítulo 10, versículo 1 ao 18, 1 Pedro 2, 25. E também pela iniciativa graciosa de Deus, certo? Pela iniciativa graciosa de Deus, ele falou sobre isso. Em relação aos pecadores, Lucas 15, versículo 3 ao 7. E ele usa também, utiliza-se desse termo, Pedro utiliza-se desse termo para recordar a confirmação da sua própria vocação. Aí, João 21, 15, 17, interessante. A gente lê esse texto em João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Os outros textos são só para fundamentar o que eu estou dizendo, mas eu vou ler só o que o tempo nos permite, lógico, né? Então, 21, 15 ao 17, vou falar sobre Pedro aqui, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Então você vai encontrar Jesus falando de pastoreio, né? Que tem o mesmo sentido. No próprio texto ele fala, cuida duas vezes. Pastorear é cuidar das pessoas. Não é maltratar, não é manipular, é cuidar das pessoas. Certo? Não é impor a sua autoridade. Ok? A autoridade espiritual, ela é santa. Ela tem que saber ser executada, exercida com humildade e no poder do Espírito Santo. Então Pedro utiliza-se desse termo também quando foi chamado por Deus para pastorear o rebanho do Senhor. É uma ovelha que agora também tem a função de pastoreio. Os pastores, nós pastores, líderes, precisamos alimentar, guiar e proteger o rebanho de Deus. O Salmo 23 é um dos maiores salmos, que é uma figura linda e maravilhosa do que é o pastoreio, né? E vocês conhecem o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, guia-me pelas veredas da justiça por o teu nome, né? Me faz estar em águas tranquilas, refrigera minha alma. Então é um salmo maravilhoso que fala da função pastoral, né? E mostra Jesus como um grande pastor, maravilhoso e tremendo pastor. Em termos espirituais, os pastores têm que ensinar os membros da congregação que eles supervisionam, que eles cuidam. É responsabilidade dele ensinar, instruir as pessoas, né? Aí eu tenho, como pastor, eu quero falar para vocês que eu tenho uma certa dificuldade. Parece que alguns irmãos não gostam de ser instruídos, né? Não gostam de ser ensinados e advertidos. É um problema, né? Você congregar na igreja onde você não está aberto para aprender. É complicado.
Tá bom? Então, os pastores precisam também guardar o rebanho contra os falsos mestres. Tem muito falsos mestres aparecendo, ensinando coisas erradas para a igreja, e a nossa função é proteger o rebanho dos ensinos falsos, né? Que são frequentemente comparados, esses falsos pastores, com os lobos que querem entram no meio do rebanho e não poupam as ovelhas e querem devorar as ovelhas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Atos 20, 29, Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 11, fala exatamente sobre essa situação. Ok? Vou só pegar Tito, capítulo 1, versículo... ler alguma parte... Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 11. A gente tem uma compreensão melhor do que Pedro quer dizer aqui. Ok? Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Deveres e qualificações do ministro. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível. Olha aí, o perfil dos pastores. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantém firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar essa doutrina, quanto de convencer os seus opositores, porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras ensinando o que não convém. Então ele mostra tanto as qualificações do ministro, dos presbíteros, dos líderes, dos pastores, como ele mostra os cuidados que ele tem que ter com os lobos ferozes, com os falsos profetas, falsos pastores. Tá certo? E aí nós temos grande responsabilidade. Tem muito pastor aí que cuida muito bem da família, das famílias da igreja, dos outros, e cuida da sua casa. Eu corri riscos com relação a isso. É muito importante que, se possível, os seus filhos sejam crentes e dêem um testemunho. A pior coisa para um pastor é ter filhos que dêem um péssimo testemunho. Isso é terrível, terrível, terrível. E nós precisamos orar e muito pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, e ter um casamento abençoado para ser exemplo para o rebanho. Amém? Eu acho pessoalmente, acredito que a maior riqueza que eu tenho é a minha família, meu casamento, é o testemunho que a gente dá. É lógico que ninguém é perfeito, mas é importante ter os filhos servindo a Deus, ter a nossa casa na presença de Deus. Ontem fizemos um devocional em família, começamos a estudar a carta de João. Foi maravilhoso, todos participando. Eu gravei o devocional, dei um susto nele, ele não só a Mônica que percebeu que eu estava gravando alguma coisa. Eu vou publicar no grupo da igreja, mas não vou publicar não. Mas foi uma benção o devocional. Amém? Glória a Deus. É isso mesmo. O próprio Pedro, né, que a gente viu aqui. Beleza. Pronto. Pedro observa aqui, irmãos, a razão, o motivo e o modo do serviço deles como pastor, numa série de 3 contrastes. Preste bem atenção a razão que Pedro observa na maneira, no motivo como esses líderes pastores, né, trabalham, agem. Primeiro, estes homens têm que desejar o trabalho de um pastor e não se sentirem constrangidos a fazê-lo, certo? No versículo 2 que a gente leu, só o primeiro diz assim, que é do capítulo 5, né? Pastorear o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Então ele fala que não pode pastorear por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Tem que ser um trabalho espontâneo, não pode ser constrangido a fazer isso, sabe? Que eu sou obrigado. Tem uma obrigação, mas eu preciso fazer isso espontaneamente, voluntariamente, agradecido. Porque isso é o chamado de Deus para quem está liderando. Amém?
O segundo motivo que Pedro observa aqui é o seguinte: os presbíteros ou pastores deveriam cumprir seus deveres pelo bem que podem fazer e não pelo propósito de lucro financeiro pessoal. Ele diz: nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem por sórdida, em outras versões, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Aqui não é uma proibição contra a justa remuneração, mas é sim uma proibição contra o amor pelo lucro, né? E o abuso ao ocupar um cargo de confiança. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 9, 14, fala sobre isso. E também escrevendo a 1 Timóteo 5, 17, 18, ele fala sobre essa questão de não olhar para o ministério como uma fonte de lucro. A gente, desde que serve o Senhor no ministério, que a gente sofre financeiramente. Mas faz parte. Se a gente se visse, fosse pastorear o rebanho de Deus, que são vocês, a igreja, por causa de dinheiro, né? Até necessidade nós já passamos, já teríamos desistido. Mas nós estamos firmes até hoje aqui, por causa do chamado de Deus. É lógico que precisamos, ninguém está negando isso, dizendo que o obreiro não é dito do seu salário que está escrito, mas essa não pode ser a motivação dos líderes, dos pastores, no serviço do ministério. Infelizmente, temos pastores aí que exploram a igreja e seus chamados são determinados pela quantidade do dinheiro, pelo lucro. Ok? Beleza? Além disso, também, no versículo 3, pastores têm que ser bons exemplos, e assim conduzir o rebanho. Versículo 3 diz: não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não pode dominar o rebanho, querer dominar, oprimir, manipular o rebanho. Então Pedro também advertiu aqui contra o abuso arrogante do poder, certo? E exortou seu público ao serviço humilde, né? Você vai encontrar isso lá em Marcos capítulo 10, 42 a 45, João capítulo 3, versículo 1 ao 17, Filipenses capítulo 2, 5 ao 11 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. E aqui no versículo 3 do capítulo 5, aliás, no capítulo 3 do versículo 1, né, voltando um pouquinho à carta de Pedro, ele diz assim, no capítulo 3, que nós lemos do versículo 3 do capítulo 5, Pedro fala exatamente disso aqui, né? Que o exemplo é a melhor maneira de influenciar, ok? O comportamento de outras pessoas. Nós temos que arrastar as pessoas pelo exemplo de santidade, integridade, de amor, de perdão, de vida com Deus. Muita gente, como não tem exemplo, aí usa a força, a palavra, usa demais, né, a sua autoridade e abusa dela e acaba dominando. É o texto mesmo que eu queria ver, é 3:1, quando ele fala sobre o dever das mulheres cristãs e dos maridos cristãos. Voltando a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz: mulheres, do mesmo modo, cada um de vós seja submisso ao marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, sem palavra alguma pela conduta da sua mulher. Quer dizer, os exemplos arrastam. É importante a palavra, mas o exemplo é que arrasta. Realmente, a gente precisa valorizar o exemplo para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É isso mesmo. No versículo 4, a gente vai ver aqui o Supremo Pastor. Diz assim o texto: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Em outras versões diz o Sumo Pastor. Quando o Sumo Pastor se manifestar, alcançaremos a inacessível. Olha que palavra bonita, né? Você usar aí nas suas pregações, nos seus estudos, nos seus devocionais. A inacessível, incorruptível coroa de glória, que não se corrompe, não se acaba. A gloriosa, né, coroa de glória, né? Então,
O título aqui revela a relação entre a obra e o cuidado pastoral de Cristo e dos líderes da igreja. Eles servem como pastores subordinados que são responsáveis perante o que? O Supremo Pastor. Então nós pastores, líderes, mestres, nós vamos prestar contas a Deus da forma como a gente está liderando a igreja, como está pastoreando, cuidando do rebanho. Vai ter prestação de conta e a gente precisa ficar ligado nisso aí. Os presbíteros ou bispos não podem jamais esquecer que são pastores sob ou debaixo da autoridade do pastor supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. E o rebanho que nós estamos pastoreando não é nosso. Eu falo na minha igreja, mas é força de expressão. A igreja é do Senhor. E hoje eu estava falando que eu amo as minhas ovelhinhas. Aí eu fiz uma correção com a Gleidiane, eu disse, ovelhinhas de Jesus que também são minhas. Mas as ovelhas são de Jesus. A sua vida é de Jesus. O pastor mesmo é Jesus. Nós somos pastorezinhos, somos mordomos que estamos cuidando de vocês para a glória de Deus. Amém? É muita responsabilidade. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo ainda na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 25, voltando, ele lembra aos seus leitores que quem é o supremo pastor. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Esse que é o supremo pastor, que é Jesus Cristo, pastor e bispo das vossas almas. Ele enfatiza pastor e bispo, aquele que cuida, que pastoreia. Amém? Então a gente termina aqui o primeiro ponto que fala sobre os deveres do ministério. Agora vamos para o segundo ponto, que a gente começa agora a partir do versículo 5 também, mas a parte B do versículo, que ele fala sobre a humildade cristã. Ok? Versículo 5, ele diz assim, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Ok? Ele usa, em outras versões, aos que são mais velhos. E literalmente, presbíteros, a mesma palavra grega usada no versículo 1, no sentido técnico de ocupar um cargo. E aqui é provável que a palavra tenha uma referência mais ainda conforme o texto de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz, não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como um pai, aos moços como a irmãos. Então é preciso que ele faz aqui uma relação, Timóteo, Paulo escrevendo Timóteo, querendo dizer que esses anciãos são os pastores, são as pessoas, mais de idade, pessoas idosas, pessoas, não está falando de experiência, não, está falando de idade realmente aqui. Então, tendo se dirigido aos presbíteros, que seriam homens mais velhos, Pedro também admoesta os jovens cristãos, que eles deveriam submeter-se aos seus anciãos e humilhar-se diante do Senhor Jesus, porque ele cuidaria deles e os exaltaria no tempo devido. Às vezes poderia surgir que presbíteros estivessem perseguindo, tratando mal um jovem, mas isso não justifica se você está sendo perseguido ou você está sendo, caluniado, você tem que entregar isso a Deus, não justifica ser rebelde, você precisa respeitar seus líderes e seus pastores. Tá bom? Então ele, no versículo 5, tem de todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. É isso que ele está falando aqui, sobre respeitar os mais velhos, aos líderes, aos anciãos, e tem jovens aqui, eu acredito, que no contexto de igreja, eram líderes e precisavam respeitar os mais velhos, os líderes mais velhos. Porque eu acredito também que havia presbíteros mais novos ali, ou diáconos que estavam iniciando o ministério e que precisariam realmente de serem submissos. Não sei presbítero, mas diáconos com certeza. Ok? Eles rogam igualmente aos jovens, do mesmo modo vós, os mais jovens. Os diáconos eram originalmente os homens mais jovens, os presbíteros mais velhos. Mas posteriormente, como o presbítero expressou o ofício de governante ou mestre da igreja, assim os neóteros, no grego, não significa como literalmente jovens, mas ministros subordinados e servos da igreja.
mais tarde foram, é isso que eu queria dizer, aqueles jovens que eram diáconos se tornaram presbíteros pela necessidade e passaram a exercer liderança forte sobre a igreja. Assim como Cristo usa o termo menor, pois ele explica por aquele que serve, literalmente, né, aquele que ministra como diácono, assim como ele explica o maior por aquele que é o chefe, ou literalmente aquele que governa, é nesse sentido, não no sentido chefe só de mandar. A mesma palavra aplicada aos bispos ou presbíteros. Assim, os jovens são, sem dúvida, os diáconos da igreja de Jerusalém, dos quais, como todos os hebreus, os cristãos helenísticos se queixaram de negligenciar suas viúvas gregas, de onde surgiu a designação dos 7 outros diáconos helenísticos. Então, aqui Pedro tendo exortado os presbíteros ou anciãos a não ordenarem sobre aqueles que estão comprometidos com eles, né? Acrescenta, da mesma forma, vós, neóters, essa é a palavra grega, ou mais jovens, isto é, ministros e diáconos subordinados, submetam-se alegremente à liderança dos anciãos. Então ele está falando aqui que a liderança da igreja era formada, a base dela por bispos, presbíteros e diáconos, né? Evangelistas, mestres, profetas. E nesse caso aqui, eram aqueles que cuidavam das viúvas, eram os diáconos, eram mais novos, e aqueles que lideravam a igreja eram os presbíteros mais velhos. Ainda no versículo 5 ele manda cingir, né? Todos de humildade, tende todos, né? Sujeitai-vos aos presbíteros, mesmo modo vós jovens sujeitai aos presbíteros, tendo todos uma disposição humilde uns para com os outros, que Deus se opõe arrogante, mas dá graça humilde. Ele manda esses jovens, esses homens cingivos, cobrir de humildade. Por que a humildade é tão importante no serviço a Deus, na vida cristã? A humildade aqui ela é comparada com a vestimenta de escravo. Você não sabia disso? É verdade. Então, quando o Senhor Jesus cingiu-se com a toalha para executar um serviço de humildade e amor, lavando os pés de seus discípulos, uma cena em que Pedro tinha desempenhado um papel importante, de modo que ele naturalmente teria diante de sua mente, né, o ensino aqui da humildade cristã, que é importante para quem quer se vir a Deus. Eu digo e afirmo que uma das provas de uma pessoa salva é a humildade. Eu não acredito que uma pessoa orgulhosa seja salva. Para mim é muito difícil. A humildade, ela faz parte do DNA da salvação, da natureza daqueles que foram salvos. Ok? Está lá em João, no capítulo 21, versículo 15 a 17, tem essa passagem que fala sobre isso, né? Vocês podem ler depois para melhor compreender esse princípio da humildade. Eu vou ler com vocês aqui, que é um texto muito rico. É João capítulo 21, são apenas 3 versículos. A gente vai dar uma lidinha dele aqui rapidinho. João 21, pronto, do versículo 15 ao 17 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? É aquele mesmo texto que eu li antes para você, só queria ter essa confirmação. Então ele mostra a humildade aqui. Você vai ver realmente a humildade cristã na vida de Pedro. Por isso que Deus o chamou para a obra do ministério. Então o cristão, portanto, veste-se com humildade, pois é Deus que lhe fornece o manto da justiça de Cristo. Amém? Ainda no versículo 5, é muito rico esse versículo 5, porque ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, ou Deus se opõe aos arrogantes. Deus é contra os arrogantes soberbos. Contudo, ele concede graça aos humildes. Esta expressão também é citada em Tiago capítulo 4, versículo 6, e a mesma expressão é citada em Provérbios 3:34. O que é que nós temos aqui? Pedro tinha Tiago diante de sua mente e da sua sanção inspirada à epístola.
Outros pecados fogem de Deus, mas o orgulho unicamente se opõe a Deus. Portanto, Deus também opõe-se aos orgulhosos. Quando Tiago citou isso, Pedro também tinha isso em mente sobre a epístola dele. E aí o que acontece aqui? Que Deus se opõe. Deus é contra os orgulhosos. Sabe o que Agostinho, Santo Agostinho dizia já? Agostinho de Hipona, ele diz que a humildade é o recipiente de todas as graças. É verdade, inclusive a salvação. Não tem como a pessoa chegar-se a Deus com o coração orgulhoso, precisa ser humilde. E Deus, a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas exalta o humilde. No versículo 6, saindo dessa parte do conceito da humildade, da experiência de humildade na vida dos discípulos e dos líderes da igreja, ele começa a falar sobre um pouco da essência, da vivência e do conteúdo dessa humildade. Versículo 6 ele diz assim: portanto, humilhai-vos sob ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo os exalte. Debaixo, essa expressão é importante. Debaixo da poderosa mão de Deus. Aí você tem aqui duas coisas importantes. Primeiro, afligindo você. É isso que ele quer dizer. Aceite seus castigos. Volta-te para o que o ferir, porque ele abate o orgulhoso e exalta o humilde. Estar debaixo da poderosa mão de Deus é aceitar a repreensão dele. É ficar afligido? Mas aceitar a repreensão dele. É voltar-se para aquilo que te feriu. E confiar na justiça de Deus. E outra coisa importante aqui é o tempo adequado. Ele fala que a gente deve esperar humildemente e pacientemente pelo tempo de Deus. Um dos manuscritos mais antigos na Vulgata Latina, Vulgata, dizia o seguinte: no tempo da sua visitação e misericórdia. Então, quando ele diz o seguinte: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É isso que tem que fazer diante da perseguição, diante das calúnias, diante de tanta coisa. A gente não deve revidar, a gente deve realmente se humilhar e esperar o tempo de Deus, que no tempo de Deus nós seremos exaltados e Deus irá nos justificar, irá nos abençoar. Amém. No versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. A palavra lançar significa lançar de uma vez por todas. Lançar e deixar lá, confiar. Não adianta você lançar sobre Deus a sua ansiedade e ficar pegando nela, mexendo. Você tem que lançar definitivamente, totalmente. A ansiedade, eu sei muito bem o que é isso, ansiedade. Não é só ansiedade, momentos e sintomas e experiências, mas é crise de ansiedade. E a vantagem de nos humilharmos debaixo da mão de Deus é confiança em sua bondade e libertação dos cuidados. Quando nós nos lançamos debaixo da mão de Deus, nós passamos a confiar na bondade de Deus e passamos a ficar livres dos cuidados dessa vida, das preocupações dessa vida. Ele diz: se você lançar sobre ele a sua ansiedade, toda ela, o que vai acontecer? Ele tem cuidado de vós. É a promessa. A ansiedade é um fardo que a fé lança fora do homem em seu Deus. Salmos 22, 10, Salmo 37, 5, Salmo 55, 22. Todos esses salmos, eles falam sobre exatamente Deus cuidando de nós, da nossa vida, da nossa alma. E Pedro alude isso, faz uma alusão lá em Lucas 12, 22, 37, Filipenses 4, 6. Ok? Filipenses 4, 6, eu não sei se eu li, mas vamos ler aqui, vamos ver o texto, Filipenses 4, 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. Tem que orar, colocar diante de Deus, tornar conhecido e ainda agradecer
pelo que você está passando. Compreende isso? Se você não compreende, Deus vai lhe dar a compreensão. E aqui a gente termina o segundo ponto, que fala sobre a humildade cristã. Vamos para o terceiro ponto, que a gente começa exatamente no versículo 8, que é a importância da vigilância. O versículo 8 diz assim: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura alguém que possa devorar. Olha essa expressão, o diabo, vosso adversário. A palavra grega traduzida aqui para adversário é inimigo. Ou adversário era usada para um oponente no processo. E diabo em grego, diabolos, foi utilizado na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para traduzir o termo hebraico Satanás, certo? E Satanás significa um monte de coisa. Significa adversário, que é um termo tirado de um tribunal de justiça, está lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Caluniador ou acusador, está em Jó, capítulo 1, 6 ao 12. Diabo também significa difamador, está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. A frase revela a fonte última por trás de todas as perseguições, que é Satanás. Também inimigo, lá em Mateus 13, 39. E assassino desde o princípio, João 8, 44. O diabo, ele age contra o evangelho e seus agentes, que somos nós. E a última expressão para Satanás, o que significa Satanás, é o tentador. Então, se você é um adversário de alguém, se coloca como adversário para brigar, fazer confusão, se você calunia, acusa ou difama, se você se torna inimigo das pessoas, se você é um assassino desde o princípio, assassino de não só matar fisicamente, mas de matar moralmente as pessoas, ou você tenta as pessoas, é um tentador, você é filho de Satanás. Porque Satanás é tudo isso aqui, certo? Não vou dizer que é Satanás, porque não é, mas é filho dele. Outra expressão importante no versículo 8 é que ele diz: rugindo como leão que procura alguém que possa devorar. Leão que ruge. A imagem é talvez emprestada dos Salmos, onde os inimigos do salmista e os ímpios são descritos desse modo. O Salmo 7, versículo 2, o Salmo 10, versículo 9 e 10, usa essa expressão. A metáfora transmite também a força e o poder destruidor do diabo e acentua a necessidade da vigilância por parte dos cristãos. Embora a morte e a ressurreição de Cristo tenham limitado severamente o poder de Satanás, ele ainda não foi totalmente dominado. Ele ainda está agindo. Mesmo limitadamente, ele está agindo. Debaixo do controle de Deus, mas ele continua agindo. Debaixo da soberania de Deus, ele continua agindo, porque o tempo dele ainda não chegou de ser julgado. Ok? Ele está agindo, está solto aí, fazendo misérias com a permissão de Deus. Espero que você entenda isso. Tá bom? Essa expressão, como leão que ruge, implica na sua sede violenta e insaciável de presa, como um leão faminto. Você vê aquelas matérias de um leão faminto devorando os animais? É essa a imagem. Através do pecado do homem, ele obteve a justiça de Deus do seu lado contra nós. Mas Cristo, nosso advogado, cumprindo todas as exigências de justiça para nós, tornou nossa redenção totalmente coerente com a justiça. Então, nosso pecado abre legalidade para o diabo agir, certo? Pintar e bordar. Por isso que as pessoas que pecam, vivem pecando, não buscam a santidade. As pessoas que vivem no mundo, os ímpios, o diabo já governa a vida delas. E na vida do crente, do cristão, que não tem uma vida de santidade, vive também desmantelado, vive sem orar, sem buscar a Deus, sexo fora do casamento, roubando, enganando, mentindo, fazendo série de coisa errada, não adorando, não cultuando a Deus, não amando a palavra, não. E essas coisas, elas abrem legalidade e sem você perceber, o diabo começa a influenciar a sua vida. Eu não digo que é possessão, mas existe opressão e demonização na sua vida sem você perceber. Pedro experimentou isso, viu? Ele sabe muito bem o que está dizendo. Quando ele negou Jesus, né?
fé, quando ele negou Jesus, Satanás estava lá perturbando a vida dele, cirandando com ele, brincando com você como um gatinho brinca com a bola de lã. É assim que muitos da igreja estão vivendo. Já brincando com você como se fosse um gatinho, brincando com a bola de lã, e você nem percebe. De repente começa, minha vida não tá, papapá. É isso. Está dando lugar ao diabo por causa do pecado que abre porta para isso. Ainda no versículo 8 diz que ele busca alguém a quem possa devorar, alguém para tragar, devorar. João capítulo 1, versículo 7, 2:2, ele fala sobre essa ação do diabo para fazer isso. Aliás, em Jó capítulo 1, versículo 7 e Jó 2:2. João não, Jó. Ok? Assim os filhos do maligno não podem descansar. Lá em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6 é dito que os espíritos malignos já estão em cadeias da escuridão e no inferno. Isso provavelmente significa que esta é a sua desgraça definitiva. Uma desgraça já iniciada em parte, embora por um tempo eles possam vagar pelo mundo do qual Satanás é príncipe. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Quem governa é Deus, mas o príncipe desse mundo, por permissão de Deus, por desígnio de Deus, é Satanás provisoriamente. Certo? Por isso que ele influencia e ele governa individualmente, pessoalmente, a vida de muita gente, de grupos também. Ok? A palavra devorar significa emaranhar em ansiedades mundanas e outras armadilhas para finalmente destruir. Tem que ter muito cuidado com a ansiedade, porque ela pode levar a gente à destruição. Se a gente olhar Apocalipse capítulo 12, versículo 15 e 16, Apocalipse capítulo 12, versículo 15 e 16, diz assim: então de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio para que ela fosse arrastada pela corrente, mas a terra socorreu a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançará da sua boca. Certo? Ele usa essa figura para mostrar o poder, mesmo limitado, mas que Satanás tem de tragar, de destruir a vida das pessoas. Ok? O versículo 8 ainda diz, no começo dele, fala: tende bom senso e estai atentos. Sede sóbrios, em outras versões, sede sóbrios e vigilantes, que é o tema da nossa aula. Alerta e vigilantes. E Pedro tem aqui, certo, em mente a advertência de Cristo para ele mesmo, a fim de vigiar contra Satanás, não esquecendo onde ele caiu. Pedro passou por essa experiência, por isso que ele tem autoridade para ensinar, e Cristo realmente mandou ele ensinar isso. A ansiedade vai intoxicar a alma, mais ou menos isso aí. Portanto, seja sóbrio, isto é, contenha-se. No entanto, para que essa liberdade da ansiedade não leve à falsa segurança, ele acrescenta: vigiai contra o vosso adversário. Que esse seja o seu cuidado, que esse seja o meu cuidado, que esse seja o nosso cuidado. Porque o diabo procura, portanto, destruir a nossa vida. Então vigie. Deus provê, portanto não fique ansioso. Não fique ansioso, não dê lugar à ansiedade, porque isso se torna uma armadilha para o diabo agir e fazer estrago na nossa vida, na nossa fé, na nossa espiritualidade. No versículo 9, ele diz assim: resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos do mundo. Olha essa expressão, resistir firmes na fé. Aqui ele mostra a ferramenta para a gente vencer o diabo. Você pode comparar com 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, que ele fala firmes na verdade. Ninguém consegue ficar firme na fé se não estiver firme na verdade da palavra de Deus. Não tem firmeza sem a palavra. Ninguém enfrenta o diabo sem a palavra. Jesus enfrentou Satanás no deserto usando o quê? A palavra de Deus. Então o poder de Satanás existe apenas em relação aos incrédulos. Os fiéis ele não pode ferir,
1 João capítulo 5, 18 garante isso. A fé dá forças à oração. O grande instrumento contra o inimigo é a oração e a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 6. Diz assim. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. A fé, que é o conhecimento da palavra, junto com a oração, vai fazer com que você realmente vença o seu inimigo. É o grande instrumento para vencer o diabo. É resistirem firmes na fé, numa vida de oração, na vida de meditação, estudo na palavra de Deus e prática da palavra de Deus. Observância e prática e obediência à palavra de Deus. Ele diz, certos e que, né? Certos e que. Certos de que, sabendo que, Pedro aqui esperava que os seus leitores não pensassem que estavam sozinhos em seus sofrimentos. Esse texto os encoraja a não desmaiar nas dificuldades, nas aflições, pois nós temos outros irmãos que sofrem a mesma coisa que nós sofremos. Você não é o único que está sofrendo, não, que está passando por problema, não. Certo? No mundo inteiro, os cristãos estão passando por isso. Você não passa por nenhuma dificuldade que outros cristãos também não tenham passado. 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 10, versículo 13. E isso é um sinal do favor de Deus, né? E não do desprazer, que se ele permite que Satanás o assedie, como fez com Jó, ele também vai dar o livramento. Os seus companheiros cristãos têm a mesma batalha de fé e oração contra o nosso inimigo. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Existem pessoas no mundo inteiro sofrendo, sendo perseguidos pelo diabo, sofrendo perseguição, calúnia, pessoas que são usadas pelo diabo para fazer isso. Deus não está fora do controle, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Essas coisas acontecem de acordo com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E para a gente terminar, vamos para a lição 4, vamos para o ponto 4, melhor dizendo, que é a oração e doxologia. Está no versículo 10 e 11, que diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Então nós temos aqui o Deus de toda graça, e como os seus pensamentos voltaram para o retorno de Cristo e para as grandes bênçãos que virão para a igreja naquele tempo, Pedro encerra essa parte com uma doxologia, né? O Deus a quem, como fonte de toda graça, deve ser referido, que na graça completa o que ele na graça começou. Ele não permitirá que seu propósito fique aquém da conclusão. Se ele faz isso em punir, muito mais na graça em perdoar os nossos pecados da nossa vida. E ele também diz que em Cristo, né? Em Cristo, todas as bênçãos da graça de Deus nesta vida e na próxima, que virão para nós, para todos os cristãos, por meio da união com Cristo. Nós é que temos direito, nós que estamos em Cristo, que temos direito a essa graça. Em virtude de quem, em união com quem os crentes são chamados para a glória. O oposto é no mundo. 1 Pedro 5,9 e Evangelho de João 16,33. No mundo não existe isso, é o oposto disso. Nós não temos a graça, as pessoas do mundo não têm isso. Não tem, infelizmente. Nós fomos chamados para a glória. Andamos no caminho do sofrimento e vivemos na base do seu chamado. E que base é essa? A graça de Deus em Cristo Jesus. Nós fomos chamados pela graça, para a graça, viver na graça. Certo? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Nós temos uma garantia consoladora de que Deus finalmente vai nos aperfeiçoar. Nós estamos sendo aperfeiçoados na fornalha do sofrimento. E a obra de Deus, a obra da graça de Deus em nós. E depois de passarmos tudo isso pelo sofrimento, seremos aprovados definitivamente para a glória do Senhor.
ele diz, depois de ter sofrido, junta-se aqui ao chamado o sofrimento. Não tem como ser aprovado e ser chamado sem sofrimento. Como uma preliminar necessária à glória. O sofrimento, ele é o teste. As lutas, batalhas que nós travamos, é o teste de que vamos viver na glória, na eternidade, para sempre com o Pai. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Foi contemplado isso no chamado de Deus. Um pouco, né? Um pouco. Depois de haver sofrido um pouco, é um pouco. Comparado com a glória eterna, é um pouco. Tá bom? Tempo curto, insignificante, comparado com o que Deus está reservando para nós na eternidade, na sua eterna glória. E Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, ainda no versículo 10, haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer, alicerçar. Embora você seja chamado para vigiar e resistir ao inimigo, o próprio Deus fará tudo através de você. O mesmo Deus que começa, Ele também completa o trabalho que Ele começou. A palavra no grego para confirmará é para ser firme na fé. Isso que ele quer dizer, 1 Pedro 5,9. É o mesmo que fortalecerá, lá em Lucas 22:32. Então, tanto aperfeiçoar como fortalecer tem o mesmo sentido. Nós estamos fortalecidos pela graça de Deus. Amém? Tem um texto que eu não recordo agora, diz que o justo 7 vezes cai, 7 vezes ele se levanta, porque é Deus quem fortalece. E nada nós teremos tentado além daquilo que podemos suportar, também garante a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos já chegando no final. Então Pedro tem em mente aqui a ordem de Cristo. Ele diz, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Foi essa recomendação lá quando Jesus chama Pedro, que manda apacentar os discípulos. A exortação dele está de acordo com o nome de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, fortalecerei a minha igreja. Confirmarei a minha igreja. Para não vacilar, fortifique com poder no homem interior, pelo seu espírito contra o inimigo. Se fortaleça, é isso que a gente tem que fazer. Você, eu, irmão, líderes ou não líderes, ovelhas, jovens, velhos, mulheres, homens, crianças, temos que nos fortalecer na fé, para que o diabo não ganhe terreno na nossa vida. E como é que a gente se fortalece? Tendo vida devocional, estudando a palavra, orando, adorando a Deus todos os dias, nos alimentando das escrituras sagradas. Amém? Usando a ferramenta que Deus colocou para a nossa igreja, em nome de Jesus. E aí no versículo 11 ele diz, a ele seja o domínio, a Deus somente, e não a nós mesmos, não para nós mesmos, seja o seu poder para todos sempre. Isso atribui a Deus toda a glória e honra. Nós temos que ter muito cuidado, nós como líderes, não querer buscar honra, reconhecimento, glória, tudo pertence a Deus, nós somos apenas servos. E se recebemos algum elogio, nós temos que devolver para Deus, porque só Ele pertence toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Pedro oferece uma oração em favor de seus leitores, pedindo a Deus que os apoie e os fortaleça. Em sua oração ele relembra aqueles cristãos que enquanto o sofrimento deles é temporário, eles foram chamados para a eterna glória. E aí nós concluímos no versículo 12 até o 14. É a conclusão dessa carta. Por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta verdadeira graça de Deus, nela permaneceis firmes. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimento, como também meu filho Marcos. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo, amor e paz, seja com todos vós que estáis em Cristo. Pedro conclui sua epístola com várias saudações finais e pessoais. Ele cita Silvano, que é a mesma pessoa que é Silas, que tem outro nome aqui, mas a Silvano é o mesmo Silas, que foi companheiro de Paulo e Timóteo, um mensageiro apropriado por quem confirmar e quem confiar. Como Pedro faz, a doutrina de Paulo fala da verdadeira graça de Deus nas mesmas igrejas que eles passaram. Lá em 2 Pedro 3,16 a gente fala sobre isso. E também nós nunca encontramos aqui com Silvano como companheiro de Paulo após a última viagem de Paulo a Jerusalém. Não encontramos, né? Eles não encontraram-se. E aí ele manda essa carta, né?
a Jerusalém. E aqui nós temos uma conexão com Pedro, de Silas, Pedro e Silvano, né? Que foi claramente após aquela jornada. Não havia esse contato antes, aconteceu depois. Silvano, Silas fazia. Paulo é que andava muito com Silas, né? Paulo e Silas, né? A gente encontra muito isso. E ele diz, como considero, né? Silvano pode ter mantido uma estreita relação com as igrejas na Ásia e talvez até assumir a supervisão dessas igrejas após a partida de Paulo. E depois ter ido ao encontro de Pedro, por quem ele agora é enviado de volta para eles com esta epístola. Silvano que leva essa carta de Pedro. É Silas que leva essa carta de Pedro lá de volta para os irmãos. Né? Ele não sabia, por observância, a fidelidade de Silvano a eles. Portanto diz, vosso fiel irmão, como considero. Aí nós temos vários relatos que a gente escuta, vê. Ok? Vários relatos que a gente escuta, que a gente vê na Bíblia desses irmãos, dessa relação entre eles. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ele diz, expressando, né, essa consideração entre eles. Vos escrevo resumidamente, brevemente, que no grego é em poucas palavras, comparando com a importância do assunto. Hebreus 13, 22, ele fala sobre isso, né? Ele considera nosso fiel irmão Silvano, escreve de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecer firmes. Pedro tinha uma desconfiançazinha, mas depois foi sanado isso aí. Exortando, não muito formalmente, ensinando doutrinas, né? Não é aqui ensinando doutrina de forma formal, né? O que não poderia ser feito em poucas palavras, né? E testificando, dando ou prestando meu testemunho em confirmação daquela verdade escutada através de Paulo e Silas, lá em 1 João 2,27. A gente vai ver isso, eu estou estudando e já começou a perceber um pouco dessa questão. Então, esse exortar é não muito formalmente, ensinando doutrinas, mas é o exortar de edificar, de chegar perto, de dizer uma palavra de edificação, de repreensão. E testificar também, que é falar do testemunho dele, do testemunho do Evangelho. Né? Depois ele fala da graça genuína, que esta é a genuína graça, ele cita a genuína graça, da qual acabei de escrever e da qual Paulo antes testificou a vós, cujo testemunho agora, que ele não estava mais nessas regiões, foi questionado provavelmente por alguns, na verdade, presente, ou seja, a graça anteriormente prometida pelos profetas e agora manifestada a vocês. Graça aqui é a tônica, é o ponto alto da doutrina de Paulo, confirmada por Pedro, Efésios capítulo 2, 5 e 8. O seu sofrimento pelo Evangelho fizeram com que precisassem de alguma comprovação e confirmação da verdade de que não deviam voltar atrás. Nela estai firmes. Nela permanecei firmes, ainda no versículo 12. Pedro parece ter em mente as palavras de Paulo em Romanos no capítulo 5, 2, 1 Coríntios 15, 1. Pedro começou sua epístola com graça, e ele termina com graça. Ele aspergiu o meio com graça para que em toda parte ele pudesse ensinar que a igreja não é salva senão pela graça. E no versículo 13, diz, aquele que se encontra na Babilônia, provavelmente uma referência à igreja em Roma. Pedro fala de meu filho Marcos. Marcos trabalhou com Pedro, junto com Pedro, e obteve muito das informações para o seu evangelho que ele escreveu. E no versículo 14 ele fala sobre o beijo santo, que é o ósculo de amor. Esse era o sinal de amor a Deus e aos irmãos. Romanos 16 fala de amor e santidade que são inseparáveis. Está lá em Atos 20, 37. O ósculo, né, ou beijo santo, era e é ainda hoje uma forma comum de cumprimento no Oriente Próximo. Lucas 15, capítulo 15, versículo 20 fala sobre isso. E corresponde hoje ao moderno aperto de mão do mundo ocidental. Para esses cristãos, essa forma cultural deveria ser um sinal visível do amor e a união entre eles. Paulo, escrevendo aos 1 Tessalonicenses 5, 26, mostra também isso aqui. Hoje também nós cumprimentamos. Eu cumprimento alguns irmãos e cumprimento com ósculo santo, com beijo santo, até alguns homens também. Paz. E aí terminamos com paz. Essa foi a saudação de encerramento de Pedro.
como a de Paulo também, a graça esteja convosco, acompanhada de paz seja com os irmãos. Essa paz que flui da salvação foi a própria saudação do Senhor Jesus Cristo após a ressurreição, e dela Pedro também utiliza. Amém? E aqui a gente termina o nosso estudo sobre alertas e vigilantes. Eu vou deixar as 3 perguntas no WhatsApp para vocês estudarem. Que é: qual figura Pedro usa para descrever os presbíteros? Qual a obra de um presbítero? E qual responsabilidade dos jovens que Pedro salienta? E como podemos resistir ao diabo? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor possa edificar a vida do teu povo, através das Escrituras Sagradas, através da tua graça bendita e da tua paz maravilhosa. Em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo nós choramos e agradecemos. Amém e amém.